Você já ouviu falar que tem pessoas que parecem, mas não é? Por exemplo, se você olhar o mundo cristão que eles falam hoje, que todos são cristãos, e na verdade, cristão só existe um tipo de cristão, é aquele que foi nascido do Espírito. Quando Jesus fala isso para o Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala: olha, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus ainda fala: não te admires de eu te falar, necessário é vos nascer de novo. Então essa história que eu sou cristão, cristão é o que é nascido de novo. Agora, cristão peca, peca. Mas a maneira do cristão pecar é diferente. É um acidente. É como você faz uma viagem e você vai fazer de tudo para que você não bata o carro, seja bicicleta ou seja ter uma aeronave. Você vai fazer de tudo para que você não cometa um acidente. E a vida do cristão verdadeiro, pecado na vida dele é acidente. Eu não estou falando desse pecado que nós recebemos de Adão, a nossa mente pecaminosa, maldosa. Porque todo ser humano ele está sujeito a o velho homem querer ressuscitar. Mas, e para complementar o que eu estou falando aqui, eu quero que você que é estudioso, gosta de ler as escrituras, para que você possa entender, para ver se você de fato é um cristão, ou se você está preparado para morar na cidade santa, Nova Jerusalém. Eu quero deixar um versículo que às vezes são pouquíssimas pessoas, ou melhor, eu nunca vi alguém falando disso, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 18. A Bíblia diz assim: tome cuidado, porque muitos que têm será dado, e aqueles que não têm, até o pouco que parece que tem, será tirado. Eu sei que nós temos hoje milhares de denominações que professam Jesus como único Senhor e Salvador, mas de fato a maioria só quer Ele como Senhor. Para que você examine a sua vida. De repente você pensa que você está salvo e você não está salvo. Principalmente aquelas pessoas que pensam assim: se eu vou perder a minha salvação. Quem pensa que vai perder a salvação, ele ainda não foi salvo. Porque quem é salvo, quem foi lavado, quem nasceu do Espírito, quem gerou de Cristo, esse nunca vai perder a salvação. E eu quero dizer para você que o reino de Deus é simples. A Bíblia revela tudo. Por exemplo, Jesus já fala lá em Mateus 7, a partir do 21, ele fala assim: olha, não é todas as pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, que herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele ainda fala: naqueles dias, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, em teu nome evangelizamos, expulsamos demônios. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. E eu quero dizer, você que tem seguido esses milhões de pastores das riquezas, você fica esperto, que de repente você pensa que você está caminhando para o reino do céu, de repente você está uma pessoa condenada, porque só vai entrar no reino dos céus aquele que é gerado de Cristo. Quem é filho, não importa onde é que ele foi, onde é que ele passou, mas se você de fato foi filho de Deus, você é salvo. Agora, o problema é que tem muitas pessoas que pensam que tem e muitas vezes não tem, porque quem tem, ninguém toma. Eu tenho a chave de Davi, que se eu fechar, ninguém abre, se eu abrir, ninguém fecha. Então, se você nasceu de novo, essa porta está aberta, ninguém vai fechar. É o próprio Jesus que fala isso. E a Bíblia diz que quem está com o nome escrito no livro da vida, ninguém apaga. Ninguém. Nem Satanás, nem altura, nem profundidade, nem anjos, ninguém tira o amor de Deus por aqueles que nasceu do Espírito. Mas eu faço essa alerta para você. Examina você mesmo,
prova para você se de fato você nasceu do Espírito. Porque não adianta, você pode profetizar, você pode ganhar dinheiro para pregar o evangelho, como tem milhões no Brasil, mas se você não nasceu do Espírito, você não é salvo. E se você não é salvo, infelizmente você está condenado. Você vai passar a eternidade no lago de fogo, onde se encontram os falsos profetas, onde vai encontrar Satanás e os demônios. E eu sempre digo isso não é a minha opinião, isso é a verdade. Agora, se você não crê na verdade, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu sei que existe muitas pessoas dizendo que está pregando o evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de João Batista, o evangelho do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Estevão, a maioria desses pregadores não pregam. E se você não foi nascido de novo, infelizmente você já está condenado. Porque Jesus que disse isso, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ele fala dessa forma para o judeu que não estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas hoje, se você não crê nesse evangelho de cruz e não seguir o Senhor Jesus, ou melhor, se você não tornar um escravo de Cristo, você não é nascido de novo. E o resto é tudo mentira, tudo conversa fiado, que porta vai abrir, que se você amaldiçoa a pessoa, conversa fiado. Pode amaldiçoar, manda esses apóstolos do capeta me amaldiçoar aí, pode mandar o que quiser. Já falei que o apóstolo Valdemir Santiago é apóstolo do Satanás, esse que anda na Band aí pedindo 30% de oferta, isso é tudo falso profeta mentiroso. Manda eles me amaldiçoarem. Se você é nascido de Cristo, esquece, não existe condenação para você. Agora, se você não nasceu, infelizmente você será condenado.